Oi gente, tudo bem meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está passando nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Luciana e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, você que está passando nova por aqui e não é inscrita. Compartilhe esse vídeo aí com sua amiga, seu familiar, sua colega de trabalho, para ajudar na divulgação aqui do nosso trabalho. No vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer para vocês o relato do meu primeiro trimestre. Eu vim falar para vocês como que eu me senti, ou que eu enjoei, como é que foi. Eu espero muito que vocês gostem. Você que tá gravidinha também, comenta aqui embaixo, conta pra mim como é que foi o seu primeiro trimestre, né? Pra gente compartilhar essa experiência. Pra mim, gente, tá sendo tudo novo, porque eu tenho o Pedro com 14 anos e assim, é tudo diferente, a idade era outra. Eu engravidei do Pedro com 18 anos e o Pedro nasceu um mês depois que eu completei 19 anos. Eu completei 19 anos dia 14 de janeiro e o Pedro nasceu 3 de fevereiro. Então, ele nasceu aí um pouco menos de um mês depois. E agora, gente, eu tenho outra idade, né? Imagina, de 18 anos para 34 anos, é muita diferença. O peso é outro. Quando eu engravidei do Pedro, eu pesava 44, 45 quilos. Agora eu engravidei pesando 60 quilos. Então, assim, tudo é completamente diferente. E a primeira coisa, eu vou começar contando pra vocês do início. Eu esperei completar os 3 primeiros meses para vir falar para vocês fazer um relato assim de como é que foi realmente no decorrer de todos esses 3 meses. Eu descobri que estava grávida, gente, com apenas 3 dias, porque eu estava tentando engravidar já há 9 meses e não estava conseguindo. Então, tipo assim, eu estava muito atenta a tudo que estava acontecendo, atenta ao meu corpo. E a primeira coisa que eu senti foi um dia que eu fui na Zenaide. Eu até falei isso com vocês no vídeo que eu revelei a gravidez, que eu fui na Zenaide, fui levar umas mangas pra ela. E aí tem um interfone lá embaixo e tem que subir a escada lá pra cima, né, pra casa dela, que é como se fosse no 2º andar. E aí eu chamei ela no portão da casa dela, assim, de entrada. Quando eu entrei, gente, eu não vi mais nada. Eu entrei e já passei mal ali mesmo. E aí a Zenaide me sentou no banco lá, eu vomitei tudo que eu tinha comido aquele dia, que não foi muita coisa. E aí aquilo pra mim, eu fiquei assim, meu Deus, mas o que tá acontecendo? E aí eu fiz um teste e deu negativo. E aí, 3 dias depois, eu tinha um exame um transvaginal, que era justamente para saber por que eu não estava conseguindo engravidar. E aí naquele dia eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. Ah, meninas, esse teste que eu falei que deu negativo foi um exame de sangue que eu fiz e deu negativo. E aí, nesse teste de farmácia que eu fiz, 3 dias depois, deu positivo. Aí eu fui lá e repeti de novo esse teste de farmácia com um teste melhorzinho e deu positivo. Eu acho que eu não vou ter fotos aqui pra deixar pra vocês, mas quem quiser assistir, só assistir o vídeo que eu revelei a gravidez, que vocês vão ver lá as fotinhas do teste. Aí, meninas, então assim, foi a primeira vez que eu passei mal, porque sim, deu positivo, então eu já estava grávida nesse dia que eu passei mal na Zenaide. E aí, de lá pra cá, o primeiro sintoma que eu tive da gravidez foi sono. Mas sono, muito sono. Porque o primeiro final de semana da minha gravidez foi difícil pra fazer comida aqui, porque pra quem me acompanha aqui e não há menos tempo assim, não sabe como é que é a minha rotina, eu cuido da minha sogra e meu sogro, que eles são velhinhos, têm 81 anos. Então, eu preciso fazer comida pra eles. E, geralmente, quase todos os domingos, eu faço comida aqui em casa e eles vêm almoçar aqui. Ou então, eu faço lá na casa deles e a gente almoça lá.
E aí, nesse dia, eu ia fazer comida aqui em casa, nesse primeiro domingo. Eu não consegui, gente, de tanto sono. Sabe que é sono? Que você encosta assim no sofá e tá dormindo? Pois é, esse foi meu primeiro sintoma. E aí eu ajeitei o que tinha aqui, acho que eu fiz um mexido, não sei. Sei que comemos o que tinha. Aí foi o primeiro sintoma que eu tive sono. Depois, ali com 15 dias mais ou menos de gestação, fome, mas fome, que vocês não estão entendendo. Se deixasse eu comia os rebocos da parede, de tanta fome que eu sentia. E era assim, eu comia, eu tinha muita fome de comida, arroz, feijão, carne. E quanto mais eu comia, mais eu queria comer, parece que eu não me sentia satisfeita. E eu falei, meu Deus, aí eu engordei 5 quilos, logo assim no primeiro mês, engordei 5 quilos. Aí, depois da fome, eu tive, foi sono, fome, e depois eu comecei a me sentir assim, triste, uma sensação de tristeza, que qualquer coisa eu chorava. Tipo assim, o dia que eu não tava bem, se alguém me desse bom dia, eu chorava. Se alguém me perguntasse, então, tipo, como que você amanheceu hoje? Aí pronto, que eu desabava no choro mesmo. É um negócio muito esquisito. E qualquer coisa eu ficava estressada com o Rodrigo. Foram sintomas assim que começaram a me incomodar, porque a minha mudança de humor, ela mudava assim a todo momento. Ora eu tava feliz, ora eu tava triste, ora eu tava brava, ora eu tava um docinho. E isso mexeu muito comigo, assim, me deixou totalmente descontrolada. Aí ficou uma coisa assim que não me fez bem, esse sentimento de mudança de humor. Aí passando ali do segundo mês, eu comecei a perder o apetite, gente. Eu fiquei assim, não conseguia tomar café da manhã e não queria almoçar. Só que se eu acordasse e não comesse nada de sal, mesmo que eu pegasse ali uma grama de ovo mexido e comisse, escovava o dente e comia logo uma coisa de sal. Aí no decorrer do dia eu passava bem. Mas se eu não comesse nada ali naquela hora do café da manhã, eu passava o dia inteiro enjoada. Mas era aquele enjoozinho, sabe? Que você não tem fome, que você fica com o estômago ruim. Daí, meninas, com uns 2 meses e meio ali, não, uns 2 meses e 2 meses e pouquinho, peguei um ranço de carne de boi. Sabe aquele cheiro de carne de boi assim no churrasco, na airfry? Eu não podia com carne de boi, não podia. E eu lembro que teve um dia que o Rodrigo jogou uma carne na airfry, era carne de boi, carne de porco e linguicinha. Porque pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre monto aqueles kitzinhos de churrasco. Aí o Rodrigo jogou lá na airfry. Meninas, eu tive que sair de casa. Eu saí de casa, coloquei um pano assim no nariz, saí de casa porque eu não conseguia ficar dentro de casa com aquele cheiro. Foi horrível. E aí, agora no terceiro mês e um pouquinho já, passou esse enjoo de carne, assim. Eu não tô comendo ainda a carne na airfry, mas eu já fico bem com cheiro. Não é uma coisa assim que me incomoda, não. Eu não sinto fome, aquela vontade de ir lá comer aquela carne, mas se precisar eu faço pros meninos e tô mais ali pra comer, pra comer carne ensopada. Tava pra comer mais carne ensopada, assim. Aí eu como tanto frango, mas é só frango, vocês não estão entendendo. Desde lá do início é só frango. Todos os dias, frango frito, frango assado, frango cozido, tudo quanto é jeito eu como frango. Aí, agora, de antes de ontem pra cá, eu comecei a me dar uma vontade louca de comer carne com farinha, assim. Sabe quando você faz a carne e deixa ela seca pra você comer com farinha? E aí hoje eu descobri que eu tô comendo mais coisas, tipo assim, igual hoje fui comer um pão na chapa na padaria. Eu nunca gostei de pão na chapa porque ele é muito seco. Então, assim, eu tô comendo mais coisa seca. E coisas, frutas cítricas, tipo kiwi, limão, laranja. Ó, só de falar aqui com vocês, me dá até água na boca. Eu tenho comido muito e se deixar... Eu vim da casa da minha mãe ontem, eu trouxe uma
um balde assim, cheio de laranja, porque se deixar eu como laranja no almoço, na janta, no lanche, do jeito que, a hora que tiver eu como laranja. E aí, meninas, esse primeiro trimestre foi esse misto de sentimentos que eu falei com vocês. Hoje eu fui na psicóloga pra me ajudar nessa fase, porque como eu falei com vocês, eu, graças a Deus, agora já me sinto muito melhor, mas no início eu me sentia assim, só chorava. E também eu não desacelerei, porque eu continuo ainda nos meus trabalhos, continuo ainda no meu trabalho de quarta e sábado, que vocês sabem que eu dou faxina, quarta e sábado, eu continuo ajudando o Rodrigo e continuo cuidando da minha sogra. Então, eu não paro. Até agora, gente, eu não consegui ainda aproveitar aquela fase do sono, por exemplo. Porque eu não paro, assim, eu tô ligada no 220. Então, eu fui hoje na consulta com ela, foi maravilhoso, ela me falou tudo que eu precisava saber, né, nessa fase, que vai fazer bem pro bebê e também pra mim. E pra eu também aproveitar o meu momento, né, eu quis tanto ter um segundo filho e agora tô podendo viver isso, então eu preciso aproveitar essa fase. E eu sei que vocês estão curiosos para saber, mas eu ainda não sei o sexo do bebê, gente. Porque eu tinha um ultrassom para fazer semana passada e acabou que não deu certo. Então, eu vou fazer um ultrassom amanhã. E o médico pode vir a dar um palpite se vai ser menino ou menina. Mas o ideal mesmo para saber é com 17 semanas. E eu estou com 3 semanas, com 13 semanas e 2 dias. Então, tem aí o decorrer desse mês para eu poder ter paciência e esperar para saber o sexo do bebê. Eu não tenho preferência, eu sempre quis ter 2 meninos, mas se Deus mandar uma menininha, eu vou ficar muito feliz. Se Deus mandar um menininho, eu vou ficar muito feliz também. E vai ser mais fácil para mim, porque eu já tenho o Pedro, então eu já sei cuidar ali de menino, menina, para mim vai ser tudo novo. Mas não é não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E desde antes de eu engravidar, eu entreguei essa fase literalmente na mão de Deus, que fosse feita a vontade dele, para ser no momento dele, na hora dele, do jeito dele. E eu só confio, gente, eu só confio que Deus está fazendo o melhor para esse bebê, para minha família. Esse bebê vai ser bênção aqui na minha casa, no meu casamento, na vida do meu sogro e minha sogra, que ainda não tem neto nenhum. Vai chegar a netinha dela, a netinha deles, a Vitória, que eu tô ansiosa para conhecer a Vitorinha. E então, assim, eles vão poder viver esse momento tão lindo na vida de qualquer pessoa, né, que é a chegada de um bebê, e principalmente na vida deles, que é o primeiro netinho deles, e logo depois vai vir o nosso para poder completar a alegria da casa. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês, porque tá sendo um vídeo cobrado, já é a terceira pessoa que pediu esse relato do primeiro trimestre. Então, eu espero que, se tiver alguma gravidinha aqui, que esteja assistindo, acompanhando esse vídeo, comenta aqui embaixo, que eu gosto tanto de trocar ideia, gente. Quando eu chego nas minhas consultas de pré-natal, que tem lá 5, 6 grávidas, eu adoro sentar e trocar, né, esse momento que para cada uma é diferente. Então, meus amores, eu vou tentar trazer um vídeo assim a cada trimestre. Quando eu estiver fazendo 6 meses, eu vou trazer outro depois. Mas caso vocês queiram algum outro vídeo assim relacionado a essa fase da gravidez, é só deixar nos comentários que eu trago aqui pra vocês. Vou ver se eu acho umas fotinhas pra deixar aqui da minha barriga, como é que tá. Mas já adianto que minha barriga tá enorme, gente, enorme, enorme. Cresceu muito a minha barriga, bem diferente da gravidez do Pedro, que eu quase não tive barriga. Agora minha barriga tá enorme. E eu tô me sentindo muito bem, muito feliz e grata a Deus. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vídeo. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!